Olá, meus queridos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Nós vamos falar sobre a parte introdutória de expressões algébricas. Nós vamos ver para que serve uma expressão algébrica e como utilizar as incógnitas, as nossas variáveis, como montar uma expressão algébrica a partir de uma expressão da nossa língua materna. Vamos lá? Vem comigo! Bem, então é isso, né? Nós vamos falar agora, então, sobre as expressões algébricas. Na aula anterior, nós já temos um vídeo, né, gravado sobre expressões algébricas com algumas situações, problemas. Esse vídeo vai dar ênfase principalmente a como montar essas determinadas expressões a partir de um texto matemático, porque a maior dificuldade que se percebe, principalmente de um aluno de 8º ano, é conseguir, a partir do texto, montar essa determinada expressão, que no futuro a gente sabe vai virar uma equação, vai virar uma fórmula matemática, né? Olha lá, como primeiro exemplo eu coloquei a letra A, o antecessor de um número. Como é que eu escreveria essa expressão algébrica para representar esse texto? O antecessor de um número. Se eu falasse que era o número 10, o antecessor do número 10 é o número 9. O antecessor do número 15 é o número 14. Então, é um número que vem uma unidade antes daquele número na sequência da reta numérica. Então, por exemplo, para eu saber o antecessor do número 15, basta eu pegar do 15 e subtrair uma unidade. Então, o antecessor do número x, por exemplo, que é um número desconhecido, seria eu estar pegando o número x e subtrair a ele uma unidade. Na letra B, o triplo de um número. Gente, esse número não é desconhecido, então você pode representar por qualquer letra. A letra mais utilizada na matemática é o x, mas você pode utilizar qualquer letra mesmo. Se ele não falou a letra, o triplo de um número é multiplicar esse número por 3. Se fosse o triplo de 10, seria 30. O triplo do número x, por exemplo, seria 3 vezes o x. Eu coloquei com o número a. O triplo do número a é 3 vezes o a. 3 vezes A, galera, a gente escreve simplesmente 3A. Então, já fica aqui uma dica para ficar subentendido, fica sempre subentendido que quando não tem nada entre um número e uma letra, essa operação é uma operação de multiplicação. Letra C, terceiro exemplo nosso, a metade de um número. A metade de um número é dividir determinado número por 2. Então, por exemplo, a metade de 10 seria 10 dividido por 2. Que é calculável, tá? Número 5. Se eu colocasse, por exemplo, a metade do número 7, seria 7 dividido por 2, que ou você faria divisão, que dá 3,5, ou então você deixaria na forma da fração, na forma fracionária, 7 sobre 2. Aqui eu coloquei para vocês um número x sobre 2, correto? Vamos dar continuidade aqui nos próximos. Essa próxima sentença nossa já é um pouco mais bem elaborada. Ela fala o dobro de um número. Poderia ser, por exemplo, então, 2x. Você pega esse 2x e ainda soma duas unidades, soma 2 a ele. Então, seria 2x mais 2. Ou, qualquer letra, como eu disse para vocês, 2y mais 2. A diferença entre dois números. Gente, a diferença é representada pela operação da subtração. É o que tem de diferente entre os dois. Então, isso é subtração. Agora são dois números, galera. Eu não posso colocar, por exemplo, x menos x. Ou deveria ser x menos y ou a menos b. Qualquer dois números. Letra F. A terça parte. Nós já fizemos na letra C. Observem aqui a metade. A metade era pegar e colocar sobre 2. A terça parte é dividir por 3. Então, eu tenho que pegar um determinado número x, dividir por 3... E ainda aqui na frente pede para a gente estar somando o quê? 4 unidades. Então, como que vai ficar, Edson Júnior? Aqui fiz com A. A sobre 3 mais 4 unidades. Último exemplo dessa parte nossa, o quociente entre dois números. É para a gente relembrar o que significa a expressão, o termo, né? Quociente. Quociente vem lembra a gente, tá? Que é o resultado de uma operação da divisão. Então, eu vou ter que fazer a divisão. Então, seria, por exemplo, x dividido por y. Ou então, a dividido por b. Ficaria, por exemplo, aqui, ó, x sobre y. Correto, turma? Outro probleminha aqui para a gente compreender o que a gente está escrevendo.
Vamos lá? Uma pizzaria trabalha com um rodízio de pizza, apresentando os seguintes preços. O rodízio de pizza é apenas R$15 e o suco da fruta é R$3 cada copo. Então tem um preço fixo aqui que é R$19 e tem um preço variável aqui que é de R$3. Então já que você vai entrar lá, né, para comer o rodízio, obviamente no mínimo você vai pagar R$19. De acordo com essas informações que nós acabamos de interpretar, responda. Pessoal, é muito importante vocês lerem bem o que está falando da questão. A questão aqui está deixando bem claro para você que é para você ler as informações acima. Então é para você observar essas informações e depois responder. Então não vamos começar a resolver o problema, né? Nunca, não é só esse problema. Não vamos começar nunca a resolver esse problema sem antes a gente tentar ver o que está explicando no problema, o que está sendo falado. Ok? Então na letra A. Quanto terá que pagar a pessoa que for a essa pizzaria e consumir, além do rodízio, 2 copos de suco? Então vamos fazer esse cálculo, né? Se a pessoa vai consumir o rodízio, R$19, e além dele 2 copos de suco, não vai pagar pelo suco apenas R$3, porque 2 copos corresponde aos R$3 duas vezes. R$3 do primeiro copo, R$3 do segundo copo. Como que a gente poderia estar escrevendo isso, né? Olha lá, R$19 mais 2 vezes R$3. Então, Júnior, por que a gente já não coloca logo que vai dar 25? Não, eu estou tentando colocar para vocês que a gente tem que compreender qual foi a operação matemática realizada e escrever essa operação para depois converter isso usando uma letra. Porque é o que vai acontecer na letra B. Então, obviamente, aqui deu R$25. R$19 do rodízio, mais, então, 3 mais 3 duas vezes, R$6, que é o total, dá R$25. A letra B fala, vocês não estão compreendendo, vocês vão compreender agora, desculpa, o que eu estou falando agora. Uma pessoa que não consumir nenhum copo de suco, quanto pagará nessa pizzaria? Mas se ela não vai consumir nenhum copo de suco, esse valor fixo vai ser o valor equivalente a quanto? R$19. Então é apenas R$19. Agora, a letra C, agora sim, vocês vão entender o que eu estou falando. É possível escrever uma expressão que represente a conta de um consumidor sem saber quantos copos de suco ele consumiu? Como ficaria essa expressão? Bem, uma coisa que a gente tem certeza, se ele foi à pizzaria no rodízio, ele tem que pagar R$19 fixos. A questão é, quanto ele vai consumir, ele vai gastar com um copo de suco? Depende, porque depende de quantos copos de suco ele consumir. Se ele consumir um copo de suco, é R$3. Se ele consumir 2 copos de suco, são os R$3 duas vezes, porque são 2 copos. Se ele consumir 3 copos, será 3 vezes esses R$3, além dos R$19, claro. Se ele consumir, por exemplo, 10 copos de suco, sei lá, então seria 10 vezes esses R$3. Então a expressão, ela é possível ser montada? Sim. Mas eu não sei o valor, Edson Júnior, a quantidade de copos que ele consumiu. Bem, a gente vai colocar como sendo uma variável, que é a nossa letra, que é para isso que serve então a nossa expressão algébrica. Então, olha lá como que poderia ficar, ó, R$19, que é o valor fixo, mais R$3 por unidade. Então, seria 3 vezes a quantidade de copos que eu consumi. Por que 3? Porque o valor, o preço de cada copo é equivalente a R$3. Correto? Reforçando o que foi dito, então, nós temos aqui que a expressão ela pode ser formada por R$19, que é o valor fixo do rodízio aqui, e a cada copo que ele consome é R$3, então é 3 vezes a quantidade de copos. Como eu não sei a quantidade de copos, é 3 vezes x, que seria 3x. E essa é a expressão, então, que representa quanto que ele consome. Bem, eu não posso nunca somar o 19 com 3. Beleza? O 19 ele não depende da quantidade de copos, são coisas completamente distintas, completamente diferentes. Coloquei aqui para vocês o último exemplo que fala: se um CD custa X e um livro custa Y, quanto pagaria por 2 CDs e 3 livros? Vamos montar uma expressão com relação a isso, igual ao exemplo C que nós acabamos de fazer? Olha lá, se um CD é X, 2 CDs serão 2X. Se um livro custa Y, 3 livros custarão 3Y.
Logo daí, nossa expressão pode ficar montada assim, galerinha. 2x, que corresponde ao preço que eu vou pagar pelos 2 CDs, mais 3y. Então, galera, reforçando com vocês, o conteúdo de expressão algébrica é a base da álgebra, é a base pura da nossa matemática. Compreender a utilização de determinadas letras, quando eu utilizar letras, isso é muito importante. Observem que na questão 3 também, ela é um pouco diferente da questão 2 com relação às letras. Na questão 2 ele não falou qual letra deveria ser utilizada. E aqui ele falou que a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido, eles eram fixos. O preço do CD é para você colocar X e o preço do livro é para colocar Y. Quando uma questão não reforçar isso para você, você pode utilizar a letra que você quiser. Mas para isso, é interessante que você escreva na própria resposta que X é igual a tal coisa, Y é igual a outra coisa. Correto? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Bons estudos. E sempre vem comigo. Obrigado pela atenção, turma. Se gostaram, dê um joinha. Se querem continuar vendo outros vídeos, siga o nosso canal. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.